Boa noite. Boa noite. Que alegria ter essa grande família unida nesse momento onde vamos refletir, aprender e evoluir com os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender e evoluir com todos os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos falar sobre o egoísmo. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. A palavra egoísmo, ela vem de ego. Toda vez que o nosso ego, ele fala mais alto, ele dita as regras, nós começamos a trilhar um caminho extremamente tóxico. Nós precisamos do ego para vivermos na matéria, até para nos protegermos, para fazermos escolhas. O nosso ego nada mais é do que as nossas escolhas materiais, a nossa vivência emocional aqui na matéria. Nós precisamos sempre nos atentarmos que nós somos espíritos imortais, que estamos momentaneamente num corpo físico, e esse corpo físico possui um ego. A palavra egoísmo, ela vem junto com a palavra ego, por isso que chama egoísmo, porque ela é disfuncional, ou seja, ela é uma forma errônea do ego aqui na matéria. Quando nós vivemos aqui na matéria, usando o nosso ego, usando a nossa personalidade para o bem, para o belo, para o amor, para a humildade, para a empatia, solidariedade, caridade, eu estou respondendo mais ao meu espírito. Quando eu começo a só pensar no meu ego, esse ego fica inflado, a gente ouve muito essa expressão, a gente, olha, fulano tem um ego enorme, né? Quando eu começo a deixar que o meu ego adoeça, eu me torno uma pessoa egoísta. Então, a palavra egoísmo vem de como se fosse uma patologia, seria uma forma adoecida de estar vivendo aqui na matéria. Quando eu só penso em mim. Então, vamos pensar lá no homem da Idade da Pedra. Esse homem na Idade da Pedra, ele precisava sobreviver, ele era um selvagem. E naquela época, por uma medida de sobrevivência, ele lutou contra tudo e contra todos, né? Para poder continuar vivo. Então, se ele encontrava um pedaço de madeira, algo que desse para fazer uma casa, um lugar para ele se abrigar, ele mais que rapidamente ele ia atrás desse pedaço de madeira,
ou dessas palhas para cobrir a própria cabeça e para se manter vivo. Nisso gerava disputas entre as pessoas pela sobrevivência. Então o egoísmo começou a partir do momento em que esse homem lá atrás, esse selvagem, ele já não se preocupava mais em ter uma cobertura para ele, um alimento para ele, para aquele dia. Quando ele começou a passar por cima dos outros, recolher os alimentos, recolher a melhor cobertura, ali começou a se desenvolver o egoísmo. Quando eu começo, o homem da Idade da Pedra, o homem selvagem, quando ele começou a descobrir que ele poderia acumular coisas passando por cima de outras pessoas para reter para ele, ele começou a desenvolver uma doença do ego, que é o egoísmo. Só que nós somos espíritos milenares. Então nós viemos encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando para evoluir. Só que nós ainda trazemos dentro de nós, infelizmente, essa chaga, essa doença chamada egoísmo. Toda vez que eu quero mais do que eu preciso, eu estou me tornando uma pessoa egoísta. Então eu estou indo lá na feira comprar frutas, legumes, e aí tem uma promoção relâmpago. Para minha casa eu preciso de 5 tomates. E eles estão na promoção, tomates bonitos. E tem à disposição 10 tomates. Só que para minha casa eu só preciso de 5. Meu consumo é no máximo de 5 tomates, mais que isso irá estragar. Só que quando eu começo a deixar o meu egoísmo falar mais alto, eu pego todo o tomate que está ali, mesmo que vai estragar na minha geladeira. Ah, porque está na promoção. Eu vou aproveitar a promoção. Só que eu não vou usar 10 tomates, eu só vou usar 5 no máximo. Eu poderia deixar os outros 5 na barraca para que fosse aproveitado por outra pessoa. Mas o que eu estou deixando? O egoísmo. O que é isso? Isso é vestígio, gente, do nosso homem primitivo, que ainda está em nosso espírito. Aquele desespero em não faltar, aquele desespero pela sobrevivência. Só que veio um espírito maravilhoso aqui na Terra, que foi Jesus Cristo, e o que ele ensinou? A multiplicar o pão. A não ter nada mais do que o necessário, a dividir com o semelhante. Ele multiplicou o pão, ele multiplicou os peixes. Com essa atitude, ele nos demonstrou a necessidade de multiplicarmos benevolência, solidariedade, fraternidade, amorosidade. Então, preste atenção. Todas as vezes que você quiser ter mais do que você precisa, não que você não possa ter um dinheiro guardado para um momento complicado da sua vida, ter uma pequena reserva, mas toda vez que você abrir seu guarda-roupa, em que você precise de alguns casacos, 3, 4 casacos, que de repente você tem 10 ou 15, e tendo pessoas com frio na rua, consulta a sua consciência. Se você precisa de tudo aquilo, enquanto tem outras pessoas na rua passando frio. Todas as vezes que você tem muito mais do que você precisa, é o egoísmo que está falando mais alto. E é compreensível, porque esse vício de comportamento nós trazemos em nosso espírito, porque nós somos espíritos milenares. E como está falando aqui no texto, nós temos que ir na raiz da situação. A raiz é um vício, que é um medo de faltar, um medo de não ter a reserva. Isso está gravado no nosso espírito e nós trazemos isso já como um instinto de autopreservação. Só que hoje nós já somos mais evoluídos
E há 2024 anos, Jesus veio na Terra para nos ensinar que nós não precisamos mais agir com tanta selvageria, que nós já podemos agir como espíritos mais evoluídos, racionais. Então, todas as vezes que você tiver, que eu tiver, que nós tivermos a inclinação, que é um vício que trazemos de muitas vidas, em acumular, passando por cima dos outros, é o nosso homem primitivo que está falando mais alto. São marcas de outras vidas que eu estou trazendo ali, aquele vício. Então eu tenho que pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso de 15 casacos? Talvez eu precise de 3 ou 4. Eu posso doar. Eu preciso acumular tanta coisa? Por que eu estou querendo acumular? Porque eu tenho medo de faltar. Esse medo é primitivo, é selvagem, é antigo, é irracional. Eu não preciso mais alimentar essa sensação de perda, de desestabilização. Eu não preciso mais lutar pela minha sobrevivência de forma tão desmedida. Hoje eu já tenho informações suficientes, inclusive uma sabedoria que Jesus nos trouxe, como também filósofos como Sócrates, Platão, vários espíritos que vieram na Terra, como Gandhi, Buda, que nos trouxeram entendimentos, um entendimento sobre a necessidade de olharmos para o nosso semelhante, que foi o maior ensinamento que Jesus nos trouxe. Não fazer ao outro o que eu não gostaria que me fizesse. Então, quando eu vou na feira, tem 10 tomates em promoção, eu arremato tudo, sendo que eu só preciso de 5, eu não estou pensando no meu próximo. É o egoísmo que está falando mais alto. Aí eu não tenho que me culpar por isso, eu tenho que avaliar por que eu estou fazendo aquilo. Que isso é um vício e que eu preciso só usar aquilo que eu realmente necessito. Porque, como sabemos, não levaremos nada para outra existência. Mas precisamos estarmos conscientes do porquê que nós agimos assim. Eu queria aqui incentivar todo mundo a trabalhar o egoísmo. Mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente dá esse primeiro passo, o que é muito legal, a gente tende também a, dentro desse egoísmo, se desfazer daquilo que não serve mais para mim, mas também não serve para o outro. É muito comum a gente ver nesses movimentos, né? Vamos doar roupa, agora vem o frio, e aí eu não vou ser tão egoísta, vou abrir meu guarda-roupa e vou começar a tirar aquelas blusas que eu não uso já há 5 anos. E aí você pega roupas que estão comidas pela traça, estão manchadas, rasgadas, Sujas. Então, é legal quando a gente se propõe a abrir o guarda-roupa e tirar aquelas roupas que eu não uso já há 5 anos. Mas entender também que se ela não me serve, porque ela está mal acabada, ela também não serve para o meu irmão. Então também não achar que eu não uso mais essa roupa, mas para aquele meu irmão da rua serve. Então é como você explicou, né? Eu gostaria que me fizessem aquilo que... Fazer ao outro, né? Que me fizesse. Da mesma forma. Então, legal essa parte de você dar o primeiro passo, de começar a trabalhar esse sentimento negativo, que é o egoísmo, começar a elevar o sentimento positivo, que é a caridade, mas ter o bom senso, né? Ter o bom senso de doar aquilo que realmente você usaria. Porque acaba sendo uma forma de máscara. Né? Na verdade, eu não estou deixando de ser egoísta, eu estou mascarando, eu estou fingindo uma bondade. Porque eu estou descartando aquilo que não serve nem para mim. Quando eu trabalho o egoísmo na sua transparência, né? Quando eu identifico de forma transparente o egoísmo em mim, eu
analiso a forma como eu estou agindo, verdadeiramente. Então eu não vou dar aquilo que é descarte, que é para lixo. Eu vou dar aquilo que eu também usaria, que é algo importante para mim, que está limpinho, que está arrumadinho, que eu tenho a mais, mas que está em bom estado. Aí é realmente multiplicar, né? Multiplicar a bondade, porque eu vou multiplicar a possibilidade de agasalhar outras pessoas. Tenho 10 casacos sobrando, são 10 pessoas que usarão um casaco em bom estado. Aí sim eu estou indo na raiz da questão. Agora o que o Sérgio falou é sobre mascarar. Quando eu finjo bondade, talvez seja até mais doentio do que ser egoísta de forma clara, objetiva. Eu saio atropelando a tudo e a todos, e está evidente o meu egoísmo. Então eu estou vendo ali, ele está claro, fica fácil ser detectado, tanto por mim mesmo, como pelos meus semelhantes. Olha, você está sendo egoísta. Agora o pior é aquele que, né, dá o tapa e esconde a unha, porque ele está mascarando, ele está fingindo. Então ele aprendeu, ele ouviu lá na vibração, ele leu o Evangelho, ele leu na Bíblia, ele aprendeu na sua religião, qualquer que seja, que ser egoísta é antagônico ao amor que Cristo nos ensinou. Aí ele não quer ser essa pessoa egoísta, então ele finge bondade. É pior ainda, porque aí nós estamos usando de manipulação e a gente não engana Deus. Você pode enganar o seu semelhante, você pode enganar meia dúzia de pessoas, mas a Deus você não engana, porque existe um juiz que é a nossa consciência, e a nossa consciência está sendo extremamente objetiva. Ela vai gritar em algum momento: olha, você não está dando de coração, você está dando só para fazer de conta que você está sendo uma pessoa boa. Nós não enganamos a Deus. Ele sabe tudo que está no nosso coração, que está na nossa mente. Então vamos trabalhar o egoísmo, o ego contaminado, no seu mais profundo, né? Vá o quanto você puder, mais profundamente dentro de si, avaliando por que eu ajo assim. Por que eu tenho tanta dificuldade de dividir o que eu tenho, de doar, de ser solidário? Por que eu quero tudo para mim e para os meus? Porque eu não consigo olhar para os meus semelhantes como irmãos, sendo que somos todos filhos de Deus, independente da cor e do credo, né? do gênero, da parte sexual, da religião, da cor da pele, do lugar onde eu nasci, se eu sou rico, se eu sou pobre, não importa, somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Então, é sobre isso, é trabalhar a necessidade de enxergar no meu semelhante um irmão, e a partir disso, dividir, multiplicar o que eu tenho na minha casa, o que eu tenho sobrando, e não agir de forma egoísta como o homem da Idade da Pedra, que na verdade não tinha esse entendimento e ele lutava pela sobrevivência. Então ele adoeceu com essa luta pela sobrevivência. Hoje nós somos seres racionais com entendimento para transpor essa barreira do egoísmo. Convidar vocês agora para aquele momento de doação. Tirar esse egoísmo do peito e doar muito amor. E vocês vão observar que quanto mais amor eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou bons pensamentos, mais eu me encho de bons pensamentos. Vamos fechando nossos olhos, novamente, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo com energias de amor e luz. E nessa comunhão com Jesus, vamos unir nossos pensamentos e vamos vibrar para o nosso planeta. Vamos vibrar pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias do mundo inteiro,
que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando nos hospitais de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos leitos, nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Sintam-se todos envolvidos, abraçados pelo Mestre Jesus. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Eles possam ser envolvidos em energias de amor, de luz, de perseverança, de muita fé. Pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que esta energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso planeta. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo, curando nossas enfermidades, transformando o nosso egoísmo em amor, em caridade, nos tornando pessoas melhores. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos unidos junto a Ti. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esse é o encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por todos vocês que estão nos acompanhando na página Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no nosso canal do YouTube, divulgando pelo WhatsApp, que a nossa única intenção é falar um pouquinho sobre Jesus, os seus ensinamentos, sobre a paz, o amor e a união. Porque nós não temos egoísmo, nós só temos... Nós estamos trabalhando para não sermos egoístas. É isso aí, nós temos muito amor por vocês. Tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem.